O Ministério Público Federal do Paraná pediu para a Justiça considerar suspeito o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio. Na solicitação, a Procuradoria defende que há vínculo do juiz com campanhas políticas e manifestações partidárias e, por isso, a quebra de imparcialidade. Apio ocupa o lugar que já foi de Sérgio Moro. O juiz já fez declarações públicas com críticas à atuação de Moro e também do deputado, que era o procurador-chefe ali da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Procurado pela CNN, o juiz federal Eduardo Apio disse que irá analisar a petição no tempo e modo previstos. Apio afirmou ainda que não tem e nunca teve conta em Twitter e que fake news não irão intimidar ou pressionar o juiz natural dos processos. Por fim, pontuou que não há nenhum processo envolvendo o presidente Lula junto à 13ª Vara de Curitiba. Hélio, vou começar esse debate com você. A gente teve recentemente, né, o juiz Apio teve conosco aqui no CNN Arena e nós o questionamos sobre a doação que ele teria feito, conforme os registros eleitorais, para a campanha do Lula e para uma deputada estadual do PT, em valores baixos, mas está lá nos registros. Ele disse que é mentira, que não doou. E quando a gente questiona ele seguidamente de por que ele, então, não pede a retificação no TSE, ele diz que vai fazer no tempo e no momento devidos. Como você avalia? Raquel, eu apontaria aqui no seu questionamento a ele, ele evadiu as 3 perguntas que você fez, centrais. A explicação sobre se ele tinha ou não e por quê, se ele usava o apelido Lula 22 internamente lá dentro da organização. Essas doações ele também evadiu e também evadiu a questão do apartamento, da venda polêmica do apartamento, né? O Ministério Público Federal, Raquel, está considerando que ele não consegue, na minha opinião, na minha leitura, que ele não consegue separar a sua visão política das atribuições profissionais que ele tem que ter. É essa visão que eu acho que o Ministério Público está colocando. E eu tendo a concordar, tá certo? Porque uma coisa é a doação e você não saber explicar, uma postura pública, isso é uma coisa. Agora, usar dentro do próprio, né, órgão um apelido Lula 22 e não explicar, né, por que está usando isso e qual o sentido disso, né? A gente suspeita que seja exatamente o que a gente está pensando, político, que se refere a Lula 22, isso foi antes da eleição. Então aí fica complicado. Por isso que tem que ser, sim, questionado, inquirido, investigado, etc. O pedido foi feito pela procura de afastamento do juiz, né? Foi feito pela procuradora Carolina Bonfadini de Sá. Gabriela. Bom, eu estava até tentando aqui me informar, não tive acesso ao pedido, mas pelo que eu vi, é uma procuradora, né, uma integrante do Ministério Público, então não é a procuradoria, não existe assim um movimento, né, foi uma procuradora, acho que de Ponta Grossa, que entrou com esse pedido de suspeição com base nas notícias que ela viu na imprensa, né, que a gente até comentou aqui que o juiz foi perguntado. Então, ele pode se declarar suspeito, né, caso ele entenda que ela tenha razão nos questionamentos dela, ou se ele não se declarar suspeito, esse processo vai para o TRF. Então, é um fato isolado. Aí, bom, eu não estou aqui para defender, eu não sou advogada dele, mas só queria fazer uma observação que é o seguinte, os juízes e os promotores, eles não são, gente, participar, você doar recursos para os seus candidatos de preferência não é proibido para juiz e para promotor, tá? Porque senão você vai falar que uma pessoa, por ser funcionária pública, ela não pode ser cidadã. Ela se torna uma subcidadã, ela não pode exercer seus direitos políticos, mas né? Então, eu só queria fazer essa observação, ele diz porque que não doou parece e os registros estão lá. Eu não sei como é que ele vai explicar, porque assim, geralmente, e aí como advogada que atua com direito eleitoral também, a justiça eleitoral é super criteriosa, né? Então, quando você faz uma doação, as doações têm que ser feitas por TED, transferência bancária, com registro, CPF, então vai ser muito difícil. Não tive acesso às provas, mas se estiver registrado na Justiça Eleitoral, é muito difícil
Porque eles não aceitam doação em dinheiro, em espécie, nós né? confirmamos a nossa reportagem. Tem um registro feito na Justiça Eleitoral, no TSE, com o CPF dele. Ele diz que não doou, que esse registro é falso, mas não pede a retificação ao TSE. O que pode acontecer também é que tem aquelas coisas de venda de convite para jantar, e aí a pessoa vai lá e preenche o recibo eleitoral no CPF errado. Já acontece às vezes, por exemplo, tem conta conjunta e faz doação da conta conjunta. Não pode não ter sido ele, mas foi a esposa. Não sei, eu não tô aqui para advogar por ele, mas só queria... A única coisa que eu queria dizer é que se ele doou ou não, fica estranho ele dizer que não doou, se doou. Concordo com você. Mas fico preocupada a gente criminalizar o fato de um cidadão e uma cidadã, só por ser funcionário público, não poder fazer doação, né? Porque eles podem, tá? Inclusive, se a gente puxar no Justiça Eleitoral, tem vários promotores que fizeram, tem vários promotores, ex-promotores que foram candidatos, receberam doação de promotores, né? De juízes. Então, a gente também não pode ter esse preconceito contra eles participarem como eleitores, né? Joel. Me parece, vou ser sincero, me parece bem pequenas as acusações contra o juiz. Eu entendo que, pela lei, ele não pode ser um militante de uma causa e tudo. E pelo que eu vi que tem contra ele, não tem nenhuma evidência de militância. Joel, tem entrevistas deles seguidas em vários lugares, fazendo seguidos ataques às investigações da Lava Jato. Tudo bem, Raquel. E eu vou chegar nesse ponto, inclusive. De que o papel dele com relação à Lava Jato em Curitiba é muito questionável, mas estão tentando tirá-lo do cargo por uma suposta militância política, né? A favor do Lula ou a favor do PT. Pelo que foi levantado, que era doação de R$13, que não é nem vedada, e ele ainda disse que não fez. O uso de sigla Lula, no sistema interno do judiciário, quer dizer, para mim me parece que qualquer definição minimamente razoável do que é ser um militante de uma causa, isso ainda está abaixo. Agora, eu entendo perfeitamente o desconforto de muita gente, desconforto justificado dele estar ocupando a cadeira que já foi do Moro, né? Ele é alguém que já teceu críticas à Operação Lava Jato. Ele, na entrevista, que inclusive se dizia um grande defensor, mas tudo leva a crer que, na verdade, ele é muito crítico. Tudo leva a crer que, se fosse ele, o juiz, na época, os bons resultados da Lava Jato, porque teve bons resultados, corruptos foram presos, que se fosse ele, na época, daria uma interpretação muito mais garantista. Gabriela, não venha... Podemos discutir aqui, mas é uma interpretação muito mais garantista que teria inviabilizado... Não me assustem, brigas não. Teria inviabilizado a briga do alto nível intelectual, que teria decisões que teriam inviabilizado os bons resultados que a Lava Jato de fato teve, e tudo isso, sim, é preocupante para a justiça brasileira. Mas isso, por si só, quer dizer, a discordância da interpretação legal, jurídica do juiz, embasaria... tirá-lo ou impedi-lo de ocupar o cargo? Imagino que não. Então tentam uma outra via. Vamos mostrar que ele é um militante político mesmo. Mas trouxeram coisinhas tão pequenas que eu acho muito difícil colar. Sila. A gente vive numa época do tal do cancelamento, né, em que todo mundo se posiciona e acha que alguém está a serviço de alguma coisa. Acho que o que fica de lição aqui é talvez aí para esses funcionários públicos que precisam ter essa reputação, eu chamaria de ilibada, tomarem um pouco de cuidado nessas entrevistas e nas suas manifestações, porque elas surgem mais tarde, né? Eu acho que para todos nós surge e para quem está nesses cargos surge ainda mais. A gente discutiu já aqui, inclusive nessa bancada, sobre outros juízes que também se portam de uma forma nas redes sociais, nas entrevistas, que pode ter um julgamento. Agora, eu concordo com o Joel de que são coisas pequenas, mas ele vai ter que aguentar essas críticas exatamente pela manifestação dele, mas concordo enormemente com a Gabriela de que o fato de você ocupar uma posição, seja de juiz, seja de empresário, seja de jornalista, não pode lhe impedir de ter uma participação na vida política do país. Eu acho que isso O ponto é você doar e dizer que não doou e não pedir a retificação. Né? Não sei se ele faltou com a verdade. Disso, né? Não sei. De uma possibilidade disso acontecer. E aí sim é grave. Mas existe, eu acho mais grave isso do que o fato. Acontece, gente. Aquela é raro, mas acontece. Mas existe porque eu já vi isso. Quando a pessoa faz a doação de conta conjunta,
E aí tem dois, né? Tem dois titulares na conta. Mas basta aí pode ser que alguém... Mas é que de novo aí e de novo eu acho que entra no meu ponto. Se você tem uma posição pública na vida, você não pode ter esse tipo de distração. Eu sou bastante eu também restrita com isso. É a mulher de César. Não, exatamente. Suponha que tenha doado. Então, o mais correto, suponha que tenha, tá? Não estou dizendo que doa, mas suponha que tenha doado. O mais correto seria dizer, doei, não é vedado a um juiz, deve ter, suponho eu, milhares de juízes nesse país que já doaram para a campanha, e é ridículo tentarem tirar alguém, ou impedir alguém, ou pelo menos tentar sujar a reputação de alguém por conta disso. Alguns, inclusive, mas Joel, ele não respondeu. Um por vez, Hélio. Assim, ele não respondeu. A Raquel fez perguntas diretas a ele. A gente viu o show de enrolação para ele não responder a questão do LUL 22, não responder sobre as doações. E talvez a Raquel, se puder explicar um pouco a questão do imóvel, se lembrar da venda do imóvel, polêmica também. Eu não vi nenhuma resposta ali. Isso ficou muito ruim. Não, a questão do imóvel é que em determinado momento, lá atrás, ele vende um imóvel ao então deputado federal do PT, André Vargas, que acaba envolvido no processo da Lava Jato. O imóvel foi vendido por um preço abaixo do preço que era praticado no mercado na época. Gabriela, você queria fazer um ponto? Eu estava até aqui pensando, eu queria fazer um ponto que é o seguinte, a gente estava discutindo um pouco mais cedo sobre as indicações de ministro do STF, né? E aí eu me lembrei, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que hoje é indiscutível a atuação dele, né? Imparcial, como ele tem se mostrado um ótimo ministro. O Hélio já vai ficar bravo comigo aqui, já tô... ele era da política. Né? Ele foi secretário de Justiça, secretário de Segurança Pública dos governos do PSDB, ele foi ministro da Justiça e, quando ele se tornou ministro do STF, ele se manteve, eu não vi, ninguém pode dizer que ele teve uma atuação tendenciosa em defesa dos tucanos ou qualquer coisa desse tipo. Então, você dizer que um juiz... né, que tem, só como eleitor, fazer uma doação, ele vai ter uma atuação tendenciosa nas suas atribuições, ele é suspeito para julgar. E outra, os casos que estão lá com ele da Lava Jato, não tem mais... Primeiro que todos os processos contra o ex-presidente Lula foram anulados. Então, não existe essa vinculação. As doações que ele fez, se fez, né, porque a gente está aqui discutindo, ele disse que não fez. E a gente tem lá na imprensa dizendo que ele fez. Então, se ele fez... também não vai ter interferência nos processos que ele está julgando. Só apontando que não... É esse o ponto que eu estou dizendo. Então, você querer julgar uma pessoa no seu trabalho, se você não tiver provas, né, somente porque votou em alguém, sendo que no STF, eu dei o exemplo do Alexandre de Moraes, mas outros também, né? Você mesma disse, o ministro Gilmar Mendes tinha sido antes da AGU, outro foi ministro da Justiça, o atual agora, o André Mendonça, foi ministro da Justiça. A gente não pode imputar essas pessoas, porque tiveram um passado político, uma má atuação como juízes. Não é, por si só, não é um problema.